Hoje eu vou falar sobre uma das principais dores já experimentadas pela humanidade. Ela é tão forte, tão intensa, que existem relatos de suicídio devido a essa dor de cabeça. Tanto é que ela passou com o tempo a ser conhecida também como dor de cabeça suicida. Ela está listada entre as 3 dores mais intensas que a humanidade já experimentou. E muitas vezes ela é confundida com diversas outras doenças e o seu diagnóstico é atrasado. Eu estou falando da cefaleia em salvas. Se você quiser entender a causa, as manifestações e como investiga e até possibilidades de tratamento, continue assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo. Eu sou Paulo Faro, sou neurologista, especialista em dores de cabeça e estou aqui para poder compartilhar um pouco de conhecimento sobre esse mundo tão vasto desses sintomas de dores de cabeça. Então vamos lá. A cefaleia em salvas, ela é um tipo de cefaleia ou dor de cabeça primária e está listada no grupo das dores de cabeça trigêmino autonômicas. Quando a gente fala dor de cabeça trigêmino autonômica, a gente se refere a um grupo de dores de cabeça que tem como manifestações principais também algum sinal autonômico craniano, que são lacrimejamento, vermelhidão da parte branquinha do olho, que é a conjuntiva, queda da pálpebra, redução do diâmetro da pupila, coriza ou congestão nasal. Então, se a pessoa tem uma dor de cabeça associada a pelo menos um sinal autonômico, nós dissemos que essa pessoa tem uma dor de cabeça trigêmino autonômica. E dentro desse grupo das dores de cabeça trigêmino autonômicas, o principal diagnóstico é a cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas é uma doença um pouco mais comum em homens do que em mulheres. Isso é o contrário da enxaqueca. A enxaqueca é mais comum em mulheres do que em homens. Estima-se que para cerca de 3 homens tem uma mulher que sofra com cefaleia em salvas. É uma doença incomum, não é muito rara, como pode-se pensar. 0,1% da população sofre com a cefaleia em salvas. Se a gente parar e pensar, é mais ou menos a mesma população que sofre com a doença de Parkinson. E nós não chamamos de doença rara. E ela tem uma idade de manifestação começando ali na adolescência, no início da juventude, por volta dos 20 anos. E tem um fator muito comum que nós encontramos nesses pacientes que sofrem com cefaleia em salvas, que é um histórico ou um hábito atual de fumar cigarro, de tabagismo. A gente sabe que parece que o tabagismo tem uma relação com a ativação da doença da cefaleia em salvas. E por que a doença acontece? Ela acontece por uma alteração genética, né? Isso aqui explica as dores de cabeça primárias de maneira geral, mas a gente sabe que tem um localzinho específico, que é o hipotálamo, é uma região bem central no cérebro, que é onde ocorre uma disfunção. Então, o paciente que sofre com cefaleia em salvas, parece que a principal área disfuncional no cérebro é o hipotálamo. E o hipotálamo é o nosso relógio biológico e ele ativa os disparos de dor na cefaleia em salvas. E como é que acontecem os sintomas da cefaleia em salvas? A gente tem alguns critérios diagnósticos que geralmente deve ser seguido para a gente estabelecer, bater o martelo, né, no diagnóstico desse paciente. Então, no geral, a pessoa precisa ter dores de cabeça unilaterais, então ou de um lado ou do outro, geralmente na região do olho ou supraorbital, frontal ou temporal, ou até uma somatória dessas regiões de muito forte intensidade, com uma duração que varia entre 15 a 180 minutos e com uma frequência que varia entre uma crise a cada 2 dias ou até mesmo 8 crises no mesmo dia, sendo que em cada crise a pessoa apresenta pelo menos um sinal autonômico daqueles que eu já listei. E tem um detalhezinho aqui que as pessoas esquecem. Existe o que nós chamamos de equivalente de sinal autonômico, ou seja,
Ainda que a pessoa não tenha quaisquer daqueles sinais autonômicos, ela pode ter o que chamamos de inquietude, agitação. E quando isso vem associado com dor de cabeça, nós levamos em conta para o diagnóstico da cefaleia em salvas. Então, para nós estabelecermos o diagnóstico, precisa ter as dores com essas características. Muitas vezes nós solicitamos exames complementares para descartar outras causas. Então, normalmente nós fazemos exame da cabeça para ver o parênquima, o tecido cerebral, e exames dos vasos da cabeça e do pescoço. No geral, são essas as investigações. Como se faz o tratamento? Mais uma vez, o tratamento principal é o preventivo. É aquele que a pessoa vai utilizar uma medicação de maneira contínua para prevenir, evitar que as dores de cabeça aconteçam. Então, quando o paciente começa no seu período de salvas, já deve ser iniciado também o tratamento preventivo. Porém, esse tratamento, no geral, ele não inicia, não começa a sua ação imediatamente no primeiro dia que você já faz o uso. Então, ele demora algumas semanas para começar a sua ação. Por isso que nós associamos também o que chamamos de tratamento de transição. Então, simultaneamente, iniciamos o tratamento preventivo, porém, como ele faz um efeito um pouco mais tardio, iniciamos de maneira associada um tratamento de transição, que vai proteger o paciente nesse início de 1, 2 ou até 3 semanas, onde o tratamento preventivo ainda não fez o efeito adequado. E nesse intervalo, o paciente, mesmo fazendo o tratamento de transição, poderá ter crises. E nas crises, nós fazemos o tratamento que nós chamamos de abortivo, para abortar as crises da cefaleia em salvas. Então, vocês entenderam como é que se manifesta, qual a população principal e como é que se dá o tratamento da cefaleia em salvas. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, deixa seu comentário se você já ouviu falar, se você é portador de cefaleia em salvas, como é que você sente esses sintomas, descreve aí para mim. E se ainda não me segue no canal, vai lá, ativa o sininho e segue, e até o próximo vídeo. Um abraço!